Ok. Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui, pelo Centro de Estudos Presbiteriano e num curso bastante interessante que é o curso Introdução ao Novo Testamento. Meu nome é João França, você já nos conhece. Esse curso é um curso promovido pela Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe em parceria com o Centro de Estudos Presbiteriano, mas também com o Seminário Presbiteriano Fundamentalista Rondônia, onde nós ministramos aulas sobre esse conteúdo. Esse conteúdo ele tem uma linguagem simples, acessível para aquele que é membro da nossa igreja e quer conhecer um pouco sobre a formação do Novo Testamento ou o conteúdo do Novo Testamento. O curso ele visa apresentar de maneira lacônica, resumida, o conteúdo do Novo Testamento para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo com clareza, tendo aí a graça de Deus iluminando o seu entendimento para compreender melhor a palavra do Senhor, ok? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós estaremos aí ministrando este curso para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostar do conteúdo do canal, você acha que ele vai edificar alguma outra pessoa, divulga o conteúdo para que assim possamos tornar o canal relevante e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que é desenvolvido aqui. O estudo do Testamento demanda de nós um compromisso com a verdade revelada de Deus na Bíblia. Ou seja, quando eu estudo o Novo Testamento, o meu compromisso primeiro é com a verdade que Deus me revela na palavra dele. Não é com A, B, C ou D. Não, meu compromisso é com a revelação que Deus me dá na Escritura. Um outro ponto que nos chama a atenção é que o Novo Testamento ele é uma espécie de continuação do pacto do Antigo Testamento de Deus com o homem. Então, o Antigo Testamento é, por assim dizer, o primeiro pacto e o Novo Testamento o segundo pacto. Entretanto, essa linguagem, primeiro e segundo pacto, é apenas uma linguagem didática. Na verdade, é a antiga dispensação do pacto e a nova dispensação pactual. Também a ideia de descortinar da história da salvação e seu caráter revelacional ao próprio homem pecador. Então, o homem que é pecador, o homem que carece da graça de Deus, o homem que precisa da graça do Senhor, ele precisa conhecer mais a palavra de Deus. E o nosso objetivo aqui é tornar isso fácil, no sentido de uma linguagem acessível e não uma linguagem complexa, como geralmente nós fazemos numa aula de seminário. Embora seja uma aula de seminário, você deve também ter uma linguagem simples para que o seu aluno possa compreender isso. Aqui, em caráter de discipulado, por assim dizer, em caráter de ensinar aos membros da nossa igreja, nós precisamos afirmar para esses membros da nossa igreja a importância e a relevância de compreender e entender o Novo Testamento. Por isso que é um estudo introdutório ao Novo Testamento. Então, o primeiro passo no curso de Introdução ao Novo Testamento é sermos introduzidos aos Evangelhos. Chega-se neste curso a oportunidade de estudar o Novo Testamento e, de modo particular, os Evangelhos. Veja, no processo hermenêutico é importante considerar como os evangelhos devem ser encarados. Ou seja, quando eu estou lendo a Bíblia, e a leitura é um processo de interpretação, e não meramente um processo passivo, mas também ativo, você lê, recebe informações e sua mente dialoga com o texto que você está lendo. Esse ato de sua mente dialogar com o texto que você está lendo, a gente chama de também processo hermenêutico. E que deve ser encarados na abordagem da interpretação bíblica neotestamentária. Então, quando eu leio o Novo Testamento, eu estou lendo ele, estou processando a informação sobre ele, estou interpretando isso através do processo interpretativo da leitura, ok? Então, a leitura não é meramente passiva, mas ela também é ativa.
Eu não apenas recebo informações quando leio, mas também troco informações quando interajo com o meu conhecimento, que nós chamamos de conhecimento primeiro, né? Ou a priori, né? Interagindo com esse conhecimento a priori com o conhecimento a posteriori, que é aquele conhecimento que eu estou aprendendo agora. Ou como alguns chamam de conhecimento tácito, eu tenho um conhecimento tácito que interage com o conhecimento adquirido. Então, nesse processo de interpretação, é importante para que a gente possa compreender melhor a mensagem do Novo Testamento. E para eu compreender primeiro a mensagem do Novo Testamento, eu preciso entender o caráter literário dos evangelhos. Tem havido uma concepção de que o evangelho seja uma narrativa histórica, ou seja, é um livro que conta a história factual, a história como de fato ocorreu. Embora esse elemento de história, narrativa histórica esteja presente na concepção do evangelho, né? Então, quando você entende o evangelho, quando você compreende o evangelho, quando você lê o evangelho, você vai ler como se fosse de fato história factual, história real, história que de fato aconteceu e de fato aconteceram. Mas quanto à estratégia de leitura ou o gênero literário que ativa a minha forma de ler o texto, enquanto literatura, o evangelho tem sido considerado como um gênero literário. Por exemplo, o que é um gênero literário? O gênero literário é aquilo que dá forma à leitura ou à maneira como se lê aquele texto. Poesia é o gênero literário, Salmos é um gênero literário chamado gênero poético. Eclesiastes é um gênero literário conhecido como sabedoria. Evangelhos não é biografia, não é história, não é narrativa, é apenas uma forma de gênero que inclui esses gêneros, ok? Então, Ganos, por exemplo, lembra-nos que o puro gênero o evangelho, ele não existe, pois nele, no evangelho, se inserem outros subgêneros, gêneros menores, como eu acabei de mencionar. Ou seja, você vai ter poesia, narrativa, história, ironia, você vai ter várias coisas presentes no evangelho, né? Embora alguns tenham algumas objeções à classificação do evangelho como um gênero único, é um gênero único. Entretanto, um estudo mais detido observa-se que se trata de um gênero de fato, o evangelho é um gênero. Nele nós encontramos caracterizações importantes e focos singulares. Sobre o quê? Sobre a vida, sobre a paixão, sobre a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, nesses evangelhos, vocês têm esses dados importantes que nós estudamos dominicalmente na igreja, na pregação, no ensino, na escola dominical e no dia a dia, na nossa experiência religiosa diária, que é compreender o evangelho à luz dos nossos cultos familiares, das nossas interações com pessoas e nossos diálogos com amigos. Nós falamos desses 4 temas, por assim dizer, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, lendo sempre os evangelhos. Então, o gênero evangelhos tem algumas características, né? Quando nós estudamos os gêneros, os evangelhos, nota-se que nele ocupa-se de 3 ideias que são predominantes ou dominantes, a saber, o querigma, que é uma espécie de anúncio, a palavra querigma significa pregação, anúncio, né, tudo mais. As boas novas, que é o divulgar, o compartilhar a essência do evangelho para as pessoas crerem em Jesus e crerem, seguirem a ele. E também nos evangelhos você vê a centralidade da pessoa de Cristo do reino de Deus. Então, esses 2 temas, eles estão sempre intercambiáveis, um sendo trocado pelo outro, às vezes os 2 são paralelos, um ao lado do outro. Jesus é central na mensagem dos evangelistas, mas o reino de Deus também é central do reino dos evangelistas. Por quê? Jesus é o Messias prometido, consequentemente o rei prometido do Antigo Testamento, e também nele há o seu reino. Por isso, quando você lê literatura de teologia bíblica, tem uma literatura muito boa, que é a obra do nosso querido saudoso Van Groningen, né? Van Groningen, ele tem uma série muito boa desenvolvendo essa ideia, né? Por exemplo, a série dele, né, da criação à consumação, ele trabalha reino, aliança e mediador. Ou aquela obra dele clássica que todos nós conhecemos, é a revelação messiânica no Antigo Testamento. Nestas obras, o Van Groningen ele interage, ele dialoga com esses temas de maneira muito interessante, mas domina ele o chamado cordão dourado, né? Aliança, reino e mediador. Então, o pacto, o reino de Deus e o mediador. Cristo é central nos evangelhos porque ele é o mediador da aliança e ele é o rei messiânico, né?
E o reino, ele está atrelado a essa mensagem. Então essa ideia você percebe nos evangelhos. Isso você não pode ignorar em nenhum momento, em nenhuma situação, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui. E aí chegamos ao ponto culminante da nossa aula de hoje, que é o problema sinóptico. Eu falei anteriormente da introdução aos evangelhos para a gente entender de modo geral como os evangelhos são percebidos e lidos pela comunidade cristã. Porém, no estudo simples e a leitura dos evangelhos, nota-se aqui nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas há semelhanças, ou seja, muita coisa semelhante, e também há diferenças. Esses três evangelhos, eles podem ser estudados com um só olhar, e por isso eles são chamados de evangelhos sinópticos, né? O adjetivo sinótico, por exemplo, ele vem do termo grego sinopsis, que significa ver em conjunto, ver em unidade. Essa palavra ela foi usada devido ao alto grau de semelhanças entre Mateus, Marcos e Lucas em suas apresentações do ministério de Jesus. Então, você lê alguma coisa do Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, muita coisa você está lendo Mateus, de repente você diz assim, ou está lendo Lucas, e você diz, rapaz, eu já li isso em Mateus, eu já li isso aqui em Marcos. Então, essas semelhanças, elas deram origem a essa abordagem, por assim dizer. Deve-se também ressaltar que o Evangelho é a essência do Novo Testamento, pois o Novo Testamento é o testemunho de tudo aquilo que no Antigo Testamento foi anunciado como promessa. E aqui é uma outra pegada muito interessante que você lê em vários teólogos e tal, mas tem um cara que se sobressai, por assim dizer, tratar desse tema de o Evangelho, o Novo Testamento ser o cumprimento do Antigo Testamento. É o Walter Kaiser no seu livro Plano Promessa. O Kaiser ele defende aquela ideia de que o Antigo Testamento é a promessa e o Novo Testamento é o cumprimento. Nessa ideia, quando você lê o problema sinóptico, parece que é exatamente essa ideia que está sobressaindo nesses evangelhos. Então, os evangelhos trabalham a ideia lá de que o Antigo Testamento ele aponta para as realidades vividas, experimentadas e vivenciadas, por assim dizer, na pessoa bendita do Redentor Jesus Cristo. Ok? Essa é uma ideia muito interessante que nós podemos explorar, passar horas e horas aqui conversando sobre isso, mas não é o nosso caso aqui nessa aula. Ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Então, a primeira formulação para entender o problema sinótico dessas semelhanças e dessas diferenças que você lê nos evangelhos, né? Você tem ali no início aqui o MC, que indica Marcos, né? Então, Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser produzido no Novo Testamento, né? Então, Marcos, você ficou surpreso. Falei, não, peraí, como é que é isso? Eu leio a Bíblia, tá lá Mateus, Marcos e Lucas, né? E João. João, ele é um evangelho à parte, é um evangelho, por assim dizer, peculiar, né? Mas aqui você tem o problema sinótico. Então, Marcos é o primeiro a ser escrito, aí depois vem Mateus e Lucas. Mateus bebe de Marcos e Lucas bebe de Marcos. Aí eu tenho uma fonte comum. Mas também há algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, quando Mateus, Marcos e Lucas concordam na sua narrativa, no seu texto, na sua produção evangélica, por assim dizer, nós chamamos isso de que Marcos é a fonte comum para Mateus e Lucas. Naquilo que só Mateus e Lucas concordam e discordam de Marcos, havia uma outra fonte que as pessoas chamaram de fonte Quelli. A fonte, né? Quelli, né? O qui, né? Também conhecido como fonte comum para Mateus e Lucas, mas que discordam de Marcos. Então essa é a primeira formulação da teoria, como surgiu essas semelhanças e essas diferenças, ok? Já a segunda formulação, para explicar as semelhanças e as diferenças entre esses evangelistas, está aí nesse quesito aí, né? Eu tenho Marcos como fonte comum para Mateus e Lucas, quando eles concordam com Marcos. Eu tenho Quelli para fonte comum entre Mateus e Lucas, quando eles concordam entre si, mas discordam de Marcos. Mas aí tem outro problema, você vê que tem do lado de Mateus, você tem um M maiúsculo e tem um L maiúsculo, né? Ou seja, a segunda formulação vai propor também que havia uma outra fonte, uma fonte própria para Mateus e uma fonte própria para Lucas, que ambos bebem porque esta fonte explica quando eles dois discordam entre si. É interessante, eles dois, né, no caso.
Mateus e Lucas. Nesse quadro, nós destacamos que Marcos é a fonte comum entre Mateus e Lucas, quando a tríplice tradição evangelística concordam. Quando esses três concordam, então a fonte comum é Marcos. Mas também mostra que tanto Mateus quanto Lucas possuem materiais próprios que não são compartilhados com Marcos, ou seja, a fonte Quile, e nem mesmo com eles mesmos, Mateus e Lucas. Então eu tenho aí fontes interessantes, por exemplo, Quile, ou Quelle, né? Vou colocar Qui aqui. Eles têm fontes que eles são exclusivos deles, mas tem fontes que eles têm entre si, que são esse M e esse L aí, uma fonte aí que foi formulada na segunda teoria. Mas essa segunda teoria não explica como foi que essas fontes apareceram, entenderam? Mateus, Lucas e Marcos como fonte comum é aceitável. Quelle também é aceitável do ponto de vista da especulação, é possível. Mas essas outras fontes, de onde vêm essas duas fontes que nós temos aí nessa segunda formulação? Esse M aqui e esse L aqui, de onde vêm essas fontes? E aí vem a formulação final que é discutida hoje na academia. A gente vai ver isso daqui a pouco. Porém, vale salientar, por exemplo, que quando Mateus e Lucas concordam entre si, mas discordam de Marcos, a fonte que eles estão usando é qual? É Quille, né? Quille. E segundo a concepção acadêmica moderna. Então, é isso que é percebido, né? Agora, a formulação final. Na formulação final, eu tenho essa estrutura bem interessante. Primeiro, o Jesus histórico, o Jesus da história, o Jesus real, o Jesus que esteve neste mundo, se encarnou, se fez homens e tudo mais, o Cristo, ele ensinou. E esses ensinos nós vamos chamar de tradição oral, tá? Então essa tradição oral, os ensinos que foram passados pelo Cristo, né? Esses ensinos, eles passaram a ser escritos de certa forma paralelos. Quem ouviu começou a escrever sobre esses ensinos de Jesus. Só que essa tradição oral também ela se tornou uma tradição escrita. Por quem? Por Marcos e por essa outra fonte que as pessoas chamam de Qui. Ok? Então, nesse sentido, Marcos se torna a fonte comum de Mateus e Lucas e Quille se torna a fonte comum entre Mateus e Lucas quando discordam de Marcos. Mas aí, a tradição oral que Jesus proferiu, falou, os ensinos orais que Jesus falou, eles estão agora dentro de um grupo de escritos que nós vamos ver mais adiante, onde agora explica por que Mateus tem material próprio dele e Lucas tem material próprio dele, mas que não são compartilhados entre eles, né? Ou seja, Mateus narra um fato que Lucas não narra. Lucas narra um fato que Mateus não fala, né? Então é bem interessante. Um exemplo clássico disso é aquela passagem lá de Mateus capítulo 26 ou 27, quando Jesus está sendo crucificado, e é dito lá que estremeceu a terra e tudo mais, e diz lá no texto que os mortos, né, foram ressuscitados e saíram do sepulcro. Pessoas entendem que, lendo a narrativa, acham que aquele momento ali, aquele fato ali, aconteceu na crucificação. Na verdade, o fato aconteceu na ressurreição, né? O tremor de terra, o rasgar do véu e tudo mais. Essas coisas aconteceram na ressurreição, porque o texto de Mateus explica lá, e saíram da sepultura depois que Jesus ressuscitou, né? Porque Jesus é a primícia dos que dormem, né? Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eu procurei nos evangelistas sinópticos, ou seja, em Lucas e Marcos, essa história não tem, só tem Mateus. Então você descobre, lendo a Escritura, nessa formulação final, essa relação que é importante você perceber isso. Então, a formulação final, neste último gráfico, nota-se que o problema sinótico só pode ser compreendido a partir dos ensinos de Jesus Cristo, que deu origem a uma tradição oral e que produziu uma tradição escrita. Percebe-se que naquilo que Mateus e Lucas concordam, possuem Marcos como fonte comum. Isso é ponto pacífico, quando também concordam com Marcos. E quando Mateus e Lucas concordam entre si, mas discordam de Marcos, a fonte comum entre eles é Qui, ok?
Entretanto, o que fazer quando Mateus e Lucas discordam entre si? A resposta é que tanto Mateus quanto Lucas se valeram de uma tradição oral que consiste nos ensinos de Jesus. Alguns eruditos vão chamar esses ditos de os logias ou os logias de Jesus, e um cara que vai trabalhar isso bem, né, uma equipe, né, de acadêmicos muito bem preparados que vão discutir esse assunto, é aquela obra do D.A. Carson, né, Introdução ao Novo Testamento, ele, o Douglas Moo e o Leon Morris, né? Esse trio aí escreveu um comentário excelente, uma introdução muito boa, com alguns espinhos que a gente tem que caçar em relação à datação, por exemplo, mas é uma obra que vai discutir isso, tem um capítulo lá que vai discutir sobre a origem dos logias de Jesus ou da tradição oral, que foi posteriormente formulada em textos escritos que somente Mateus e Lucas conheciam e utilizaram, né? Fontes próprias, por assim dizer, ok? Informações próprias, né? Bem interessante. Então, essa é a questão do problema sinóptico, quando se lê os evangelhos, e de modo particular os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, ok? Muito bem. Nessa nossa primeira aula, nós tratamos de uma análise geral e até introdutória aos evangelhos, concentrando-se na questão do gênero literário ao qual pertencem os evangelhos. Nós também estudamos um pouco sobre o problema sinótico. O que nós vimos agora sobre o problema sinótico não chega nem de perto à discussão que ele merece, mas é apenas introdutória, para você entender como funciona a coisa e também para não complicar demais a sua cabeça, porque você não precisa complicar a cabeça demais com isso, né? É uma questão que você começa a observar e ver e compreender de maneira lacônica, resumida, mas que seja útil e própria para aquilo que você precisa como crente. Então, esse problema sinótico entre os evangelhos de Mateus e Marcos e Lucas a gente vê de maneira resumida, visando o que? Apresentar uma visão resumida do problema e as soluções possíveis para este assunto. Uma informação importante é que a gente fala de Quiller aqui, mas na verdade a fonte Quiller ela não é uma fonte, por assim dizer, confiável. Há uma escritora chamada Etta Lehman, ela escreveu um artigo muito bom, infelizmente está em inglês, sobre a possibilidade de Quiller não ser uma boa explicação para o problema sinóptico. Bem interessante. E ela vai fazer o que de fato parece que os logias de Jesus faz, ou seja, ela diz que as fontes que eles têm são fontes próprias deles que eles absorveram, né, no caso Mateus e Lucas, né, que eles aprenderam e apresentaram no Evangelho. Eles foram, de alguma forma, adquirir essas informações ou como testemunhas oculares ou como pregadores da palavra, né? Essa é uma ideia muito interessante para ser estudada, ok? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre sua vida. Nós nos vemos na nossa próxima aula sobre introdução aos evangelhos. Estaremos estudando sobre o evangelho de Mateus de maneira resumida, de maneira lacônica, que você possa entender e se aprofundar em conhecer melhor a palavra de Deus.